E para finalizar essa terceira parte do primeiro Congresso Brasileiro Multidisciplinar sobre o Envelhecimento Saudável, nós vamos assistir agora uma palestra muito interessante mesmo com a médica do esporte, a doutora Clarissa Rios Simone. Ela vai proferir a palestra intitulada Nutrientes Fundamentais para o Envelhecimento. A doutora Clarissa é uma das referências nacionais quando se fala sobre envelhecimento e saúde. Então fique agora com a palestra da doutora Clarissa Rios. Oi pessoal, tudo bem? Aqui doutora Clarissa Rios, vou estar falando para vocês hoje sobre nutrientes no envelhecimento saudável, para tentar trazer para vocês uma ideia um pouquinho diferenciada de como a gente pode envelhecer com saúde e como a alimentação é fundamental nesse processo de envelhecimento. Eu espero que todos vocês gostem. E depois que a gente terminar essa apresentação, também estou aberta a perguntas. O que vocês tiverem interesse de saber, mandem as perguntas aí para o Congresso, desenvolva-se, que a gente vai trocando a nossa ideia, a nossa experiência. Eu sou profissional de educação física, de formação inicial, depois eu me formei em medicina, tenho especialização na área de medicina do esporte e nutologia do exercício, e o meu grande foco de vida é realmente fazer as pessoas terem uma vida mais saudável. Então, muito bom poder participar desse congresso aqui com vocês. A primeira coisa que a gente se pergunta, então, é: você é o que você come? Com certeza, o nosso corpo ele é o resultado de tudo que a gente comeu a vida toda e de tudo que a gente se expõe todos os dias. Então, se a gente tem uma dieta mais gordurosa, mais cheia de calorias, com alimentos mais palatáveis, é esperado que a gente tenha uma ingesta calórica muito alta e que a gente não tenha o gasto suficiente de toda essa caloria que a gente ingere. Então, de alguma forma, o nosso corpo, sendo muito inteligente, ele vai armazenar essa quantidade toda de calorias e vai transformar isso em gordura, que é a nossa melhor forma de armazenamento corporal. Agora, se a gente tem uma alimentação mais leve, mais rica em vegetais, frutas, leguminosas, que são alimentos muito nutritivos e com menor quantidade de calorias, a gente vai ter, então, um corpo um pouco mais saudável, um metabolismo mais rápido, né, mais acelerado, mais eficiente, e a nossa reserva de energia vai ser menor. Então, a gente tende a não ter o excesso de peso, que é a grande pandemia do mundo hoje, né? A gente está no mundo hoje com mais de 6 milhões de pessoas com excesso de peso. Então, é um grande problema que a gente vai lutar, e nós todos da área da saúde, para que isso se controle e não se torne assim essa verdade que está hoje. Agora, eu trouxe essa imagem para vocês porque muitas vezes a gente pensa assim que quem come verdura, legumes e tal não conseguem a massa muscular, e são geralmente pessoas bem magrinhas, né? Os vegetarianos, né? Que não comem carne também. E aí eu trouxe essa ideia para a gente refletir um pouquinho. Bom, se a gente é o que a gente come, a gente é também o que nos ensinaram a comer. Então, esse slide aqui é para chamar um pouquinho a atenção de vocês na necessidade que a gente tem de ensinar as nossas crianças a comerem de forma adequada. Então, eles serão no futuro o reflexo do que a gente ensinou eles a serem quando crianças. Então, a gente precisa mesmo ter uma alimentação mais saudável desde a infância, estimular alimentos diferentes e tirar da vida deles o máximo possível. Não estou dizendo para ser radical e nunca ter, mas tirar o máximo possível os alimentos pré-prontos, né? E esses alimentos que a gente sabe de fast food, que são alimentos com baixo teor nutricional e com muito excesso de gorduras e calorias. Então, eles serão no futuro o que a gente fez deles quando pequenos. Crianças obesas aos 4 anos de idade têm mais de 85% de chance de serem obesos quando adultos. Então, isso é grave demais e a responsabilidade está nas nossas mãos, profissionais de saúde, e, digo eu, como mãe, na mão dos pais e das mães, do que esperam que esses filhos sejam quando eles crescerem. Bom, lembra daquela figurinha lá de quem é obeso é mais gordinho e de quem come mais vegetais, frutas e legumes é mais magrinho? Pois bem, eu trouxe para vocês aí 3 exemplos de atletas veganos, que são aquelas pessoas que não comem nada de origem animal, absolutamente nada, nem ovo, né? O pessoal pergunta nem ovo, nem peixe. São pessoas que vivem com uma dieta baseada em plantas. E olha só o tamanho das pessoas que vocês estão vendo aí. Nós temos 3 atletas, né? O Patrick, que está lá em cima em verde. O Patrick, ele é o considerado o homem mais forte do mundo hoje, vegano.
a gente tem o jogador de futebol americano super conhecido, David Carter, que também optou pela dieta vegetariana depois de passar muito sofrimento com dores articulares e lesões ligamentares. E ele optou, então, pela dieta vegetariana por causa disso. E uma que eu gosto muito, que é a Serena Williams, que é uma jogadora de tênis conhecidíssima no mundo todo e que definiu ser vegetariana, né, vegana na verdade, porque a irmã tem várias doenças autoimunes e já descrito que a carne vermelha, principalmente, ela piora esse tipo de afecção, né, de doença. Então, só para vocês tirarem um pouquinho da cabeça da ideia de quem é vegano, quem é vegetariano é magrinho, que não é bem assim a história. Depende do quanto de nutrientes que a gente coloca para dentro, e é possível fazer isso também numa dieta mais restrita de proteínas, no caso de proteínas de origem animal. Bom, uma frase muito célebre, né, do Hipócrates que falava já em 400 a.C. na ideia de que faça do seu alimento seu medicamento. Então eu trago duas imagens também para nossa reflexão. Qual é essa opção? Né? Se você prefere ter um armário cheio de remédios ou se você prefere ter um armário cheio de nutrientes, eu ainda prefiro ter um armário cheio de nutrientes. Aliás, eu sou uma das maiores guerreiras e brigonas aqui pra gente não ter sacolinha de remédio quando a gente ficar velho, porque a gente pode decidir fazer isso diferente durante toda a nossa vida. E pra mim, mesmo médica, a farmácia é essa aí que vocês estão vendo no slide. É uma farmácia completamente repleta de alimentos saudáveis e naturais. Que isso é com certeza nosso remédio, isso é o que faz nosso metabolismo ficar mais saudável e envelhecer com bastante saúde. Bom, a verdadeira pandemia, certo que então a obesidade, são aí mais de 600 milhões de pessoas obesas no mundo, isso em 2014, nós estamos em 2020, então nós temos com certeza muito mais pessoas obesas. O crescimento da obesidade está sendo exponencial. No Brasil a gente tinha em torno de 20% em 2018, com certeza também já cresceu muito de 2 anos para cá. Esse crescimento está sendo mais visto nas pessoas jovens, então realmente uma geração de pessoas que está muito voltada para o trabalho mais sedentário e que está num nível de estresse muito grande, né? Então a gente tem assim, a quantidade de pessoas com depressão e ansiedade aumentando muito, e isso também né, tentando resolver esses problemas emocionais com alimentação, né? Além de, claro, a gente sabe que cada vez mais a gente tem à disposição esse tipo de alimento com muito mais facilidade do que produzir o próprio alimento em casa. Então estamos sim numa geração de pessoas ficando cada vez mais obesas. No Brasil, o excesso de peso já chega aí em torno de 55%, 56%, e há um aumento então da prevalência nos homens, né? O crescimento nos homens é grande, mas o crescimento dentro da faixa, dentro do sexo feminino é maior ainda, e nas populações jovens. Se a gente pensar no mundo todo, 50% das nações apresentam uma prevalência de obesos maior do que 20%. Então isso é um número violento, um número absurdo, e a gente precisa, nós profissionais de saúde, discutir muito esse assunto e definir como é que nós vamos fazer para melhorar isso, para nossa população não envelhecer com um monte de doenças decorrentes de uma má nutrição, de uma má alimentação. E como é que a gente pode fazer diferente? Essa é a pergunta mais importante desse congresso aqui, desse curso que eu estou dando para vocês, é como é que nós podemos fazer isso ser diferente. Claro que, começando por nós e começando avaliando as populações no mundo que vivem mais. Então eu sempre trago nas minhas palestras as Blue Zones. São algumas zonas no mundo onde foram estudados as pessoas devido à grande longevidade delas, e conseguiu-se observar nessas populações algumas características. São 9 as características mais interessantes que estão presentes em todos esses 5 lugares diferentes do mundo. A gente vai ter aí na Califórnia, na Costa Rica, na Itália, na Grécia e no Japão. São as 5 cidades com o maior número de pessoas longevas do mundo. E entre esses 9 fatores, que a gente pode também estar conversando em outro momento, mas eu queria destacar para vocês aqui que eles têm 2 coisas relacionadas à alimentação que são fundamentais para a gente pensar. A primeira é que a dieta deles é muito parecida com a dieta mediterrânea, ou seja, é uma dieta baseada em frutas, legumes e verduras. É uma dieta que tem presente o vinho tinto,
né? E é uma dieta onde eles falam para que não se preencha totalmente durante a alimentação. Então, quando a gente está comendo, não sentir aquela saciedade total. Chega lá nos 80% de preenchimento e parar de comer ali. E sempre ficar com um pouquinho de fome. E isso faz com que eles tenham uma resposta metabólica melhor para a alimentação do que se sentir completamente saciados, né? E isso a gente poderia estar fazendo também. A gente não faz. Porque talvez a gente foi ensinado a não deixar comida no prato, né? E comer com os olhos, comer muito mais do que a gente realmente precisa para se nutrir. Então essas populações são populações longevas, são populações que vivem em média 100 anos ou mais de 100 anos. Eu trouxe duas imagens para vocês que mostram que são pessoas idosas, né? E se vocês observarem a pele, são pessoas muito expostas ao sol. Porém, são pessoas que fazem muito movimento, se movimentam naturalmente, têm um espírito muito elevado, têm um autoconhecimento, têm uma vivência em comunidade bem diferenciada. Então, só coisas interessantes para a gente trazer para o nosso processo de envelhecimento e principalmente essa alimentação baseada em plantas, que é o que eles fazem e que tem um resultado fantástico, como vocês estão vendo aí, a longevidade dessas populações. Bom, quais são esses alimentos, então, que estão assim abundantes, né? Frutas, legumes e verduras, com certeza. São populações que comem carne somente em situações muito especiais, em alguns rituais, assim, então isso não faz parte da vida deles. Azeite de oliva e oleaginosos estão muito presentes. E essa história dos 80% que eu falei para vocês, muito importante, né? Faço um adendo aqui porque tem essa questão hoje do no carb, low carb, dieta cetogênica, mas na verdade essas populações têm uma quantidade grande de carboidratos que elas comem no dia a dia, só que esses carboidratos vêm de produtos naturais e não os carboidratos industrializados que a gente tem costume de se expor todos os dias, que são esses carboidratos feitos pela indústria alimentícia e que eu sempre brinco que são comestíveis, mas que não são alimentos. Alimento é o que vem da terra e é isso que essas populações que vivem mais fazem, comem o que vem da terra. Bom, agora eu vou trazer para vocês alguns nutrientes que são indispensáveis para o envelhecimento saudável, para que vocês coloquem isso na dieta de vocês e que estimulem todos os pacientes de vocês, os clientes de vocês a fazerem também. Então, entre esses nutrientes estão com certeza as vitaminas, né? As vitaminas não são produzidas pelo corpo, a gente precisa tirar elas, né? Absorver elas da alimentação. E elas são adquiridas a partir de alimentos de fontes naturais. Claro que a gente tem suplementos vitamínicos, né? Hoje em dia a indústria farmacêutica faz isso, a gente tem alimentos industrializados, potencializados em vitaminas, mas nada substitui a vitamina natural que a gente pode estar trazendo da própria alimentação. Bom, quais vitaminas assim que são indispensáveis para a nossa vida? Vitamina A vitamina A, ela reduz a morbimortalidade de várias doenças, pessoas com várias infecções, então HIV, malária, sarampo, diarreia, isso tudo está já comprovado que uma suplementação de vitamina A melhora a saúde dessas pessoas. Em algumas infecções virais também, é importante que ela tenha uma boa quantidade de vitamina A. A meta diária da vitamina A são de 700 a 900 microgramas por dia, entre homens e mulheres, e esses valores com certeza conseguem ser alcançados numa dieta mais natural, mais baseada em vegetais, sem precisar de nenhum tipo de suplementação. E onde é que nós vamos encontrar essa vitamina A? Nós vamos encontrar o retinol em óleos de fígado e bacalhau, nós vamos encontrar isso em ovos, vamos encontrar em carotenoides, por exemplo, vegetais folhosos verdes escuros, frutas alaranjadas, manga, mamão, abóbora, cenoura, na batata doce, no espinafre, na couve-flor. Então existem vários alimentos que podem estar suplementando a nossa vitamina A sem a necessidade de nenhum complexo comprado em farmácia. Além da vitamina A destaco aqui também a vitamina B. Nós temos vários tipos de vitamina B. Cada uma delas está influenciando o nosso metabolismo de uma forma específica. Elas são armazenadas em grande quantidade no nosso metabolismo e a gente consegue elas a partir de cereais, de castanhas, farelo de trigo, hortaliças também, vegetais verdes folhosos, verduras, legumes, amendoim.
A gente consegue a vitamina B em diversos lugares, ela tem algumas funções que eu acho fantásticas, como por exemplo, a melhora do impulso nervoso, a melhora das dores neurais, ela vai prevenir vários tipos de doença, inclusive anemia perniciosa, e melhora muito a questão das cartilagens articulares. Então ela é muito boa para o envelhecimento saudável e ela deve estar presente na nossa alimentação o máximo possível. Vitamina C, que se a gente tiver uma alimentação rica em frutas, com certeza a gente vai ter uma quantidade de vitamina C adequada. A vitamina C, se vocês me perguntarem, eu acho que é algo que realmente é fácil a gente suplementar e existem vários tipos aí na indústria farmacêutica. Se você não tem condições de comer frutas, né, em quantidade adequada, você poderia estar suplementando, porque a vitamina C realmente ela influencia no resultado das infecções, tanto diminuindo a infecção por vírus, quanto melhorando o seu metabolismo, a sua imunidade para em frente a qualquer um desses organismos que você tenha contato. Ela também ajuda muito nas questões alérgicas, ela é antihistamínica, mas é fraca, mas funciona bem. Então essa vitamina C a gente poderia ter uma quantidade entre 1 e 2 gramas por dia, e a falta dela também vai causar várias doenças no nosso corpo, né? Vitamina C a gente vai encontrar principalmente em frutas cítricas. Fácil, né? Da gente conseguir encontrar frutas cítricas no Brasil. Vitamina D, outra coisa fantástica, a gente tem falado muito na vitamina D, ela já é considerada um hormônio. A vitamina D só é realmente produzida no nosso corpo quando a gente tem a exposição solar, então a gente precisa ter exposição ao sol. Essa exposição não pode ser no horário de manhã cedo, ela tem que ser no sol um pouco mais a pico para realmente ter a transformação da vitamina D na nossa pele. A vitamina D ela é fundamental para o nosso metabolismo, ela influencia em vários processos enzimáticos nossos e a gente já sabe que com certeza as pessoas que têm uma vitamina D adequada adoecem menos e também a vitamina D atua no processo de envelhecimento. A gente vai encontrar ela em peixes de água fria, né, em outros produtos derivados do leite, fígado, e a gente pode estar suplementando também a vitamina D pegando muito sol, porque o nosso colesterol subcutâneo, quando exposto ao sol, ele se transforma em vitamina D. Então isso deveria acontecer conosco aqui no Brasil, que temos bastante sol disponível, a gente poderia estar se expondo um pouco mais. Mas se houver necessidade, a gente pode suplementar a vitamina D, e a suplementação de vitamina D vai ter que ser de acordo com a sua quantidade atual de vitamina D. Então uma boa dosagem da vitamina D no sangue, a gente vai conseguir definir qual é a quantidade de vitamina D que você precisa para o seu corpo. Além das vitaminas, a gente tem também os minerais. Os minerais são importantíssimos tanto para a formação de ossos, dentes, para todo o nosso controle metabólico. Dentro dos minerais, a gente tem 4 que eu vou destacar aqui, 2 que são fundamentais para o funcionamento do nosso corpo, que é o cálcio e o ferro. O cálcio é o grande responsável pelo impulso nervoso nosso, pela liberação de neurotransmissores e pela contração muscular. Não existe contração muscular sem cálcio. E o ferro é tem grande importância no transporte de oxigênio dentro das hemácias, então é fundamental para o nosso metabolismo aeróbico, entre outras tantas funções que o ferro desempenha. Então esses 2 minerais são importantíssimos, mas pensando em nutrição, o que a gente poderia estar suplementando ou tirando, né, focando para ter na nossa alimentação, eu trago mais outros 2 minerais que são muito comentados para a melhora do nosso sistema imunológico, que é o zinco. O zinco também tem diversas funções no nosso metabolismo. A absorção do zinco a gente tem que trazer de alimentos aí vegetais, né, e alimentos de origem animal também. Porém, os alimentos de origem vegetal têm uma quantidade um pouco menor de zinco, então a gente tem que escolher bem o que a gente vai estar comendo para a gente conseguir ter essa ingesta necessária de zinco no nosso metabolismo. Ele é um antiviral, ele diminui a reprodução dos vírus, então ele é muito importante para a imunidade. E a gente deveria estar ingerir uma quantidade de pelo menos 11 microgramas por dia da alimentação. E para quem tem alguma doença já prévia, querendo diminuir a formação viral ou parasitológica, a gente teria que aumentar isso para uma ingesta de 40, 50 microgramas por dia.
Zinco, então, é fundamental para o nosso processo imunológico. Além do zinco, o selênio, durante as infecções virais, várias espécies de oxigênio, de nitrogênio, de radicais livres são abundantes, e o selênio ele é um antioxidante, ele diminui o estresse oxidativo. A gente pode conseguir a quantidade de selênio por dia com pelo menos 3 castanhas por dia, já seria suficiente, então não é tão difícil assim da gente conseguir atingir. E a gente também consegue o selênio em peixes de água fria, farelo de arroz, farelo de trigo. Então, o selênio aí, outro nutriente, mineral fundamental para o nosso envelhecimento saudável. Além disso, tem entrado muito, a gente tem conversado muito sobre os probióticos. Os probióticos são aqueles alimentos que vão, na verdade, alimentar as nossas bactérias intestinais, melhorar a nossa saúde intestinal. O nosso intestino realmente é o responsável pela absorção de todos os nossos nutrientes, então ele precisa estar saudável para que a gente tenha uma boa absorção de tudo que a gente come. Esses probióticos a gente pode tirar, a gente pode produzir eles em casa de forma natural, mas a gente também pode comprar eles prontos na farmácia. Eles vão melhorar muito a saúde do nosso intestino. As pessoas que têm problemas, por exemplo, de constipação, diarreia crônica, ou está passando por algum tipo de infecção intestinal, é fundamental o uso de probióticos também para melhorar a imunidade. Os alimentos antioxidantes, né, que tem uma ação muito importante nos radicais livres, que a gente produz todos os dias. Os radicais livres são realmente as substâncias que vão acelerar o processo de envelhecimento corporal. Então, quanto mais antioxidante, mais a gente bloqueia a ação desses radicais livres, e menor vai ser o nosso processo de envelhecimento, menor vai ser a nossa perda, né, de telômeros aí dos nossos neurônios, menos a gente vai envelhecer. Então, os alimentos antioxidantes são fundamentais para a nossa vida. A gente vai encontrar eles em diversos produtos da nossa flora aí brasileira. E se você tiver uma alimentação bem saudável, rica em frutas, verduras e legumes, certamente você vai ter muitos antioxidantes. E, enfim, é um produto fundamental para o nosso envelhecimento. E quando a gente se alimenta com grande quantidade de antioxidantes, a gente diminui também as doenças neurológicas que advêm do envelhecimento. Então, quem consome bastante produtos de origem antioxidante vai ter menos diabetes, vai ter menos hipertensão, menos Alzheimer, vai reduzir o aparecimento de vários tipos de cânceres. Então, antioxidante fundamental para a vida. E o nosso elemento, que é o mais presente no nosso metabolismo, a gente tem aí pelo menos 60% do nosso corpo produzido por água, H2O. Então, lembrando que a gente precisa de uma ingesta de água bem elevada, pelo menos 2 a 3 litros por dia para uma pessoa de 70 quilos, para que a gente consiga manter todos os nossos funcionamentos, todos os nossos reações químicas, todas as produções de neurotransmissores, de hormônios e de tudo que o nosso corpo faz o dia inteiro para nos deixar vivos e para a gente envelhecer menos. A pele, por exemplo, precisa de muita água, então se tem algo que a gente não pode de forma alguma deixar fora da nossa alimentação, é uma quantidade grande de água todos os dias. E para a gente terminar essa nossa conversa aqui, nossos 20 minutos sobre nutrição no envelhecimento, destacar para vocês uma coisa que eu sempre falo também, que a gente ouve muito, e que aí eu trouxe para vocês diversas páginas na internet que falam sobre isso, que é descascar mais e desembalar menos. A nutrição para o envelhecimento saudável é sim baseada em alimentos naturais. Quanto mais baseada em alimentos naturais, menos você se expõe o que a indústria farmacêutica criou pra gente como comida, que são acidulantes, edulcorantes, corantes, conservantes, tudo isso que o nosso metabolismo não está preparado para agir contra. São produtos que vão com certeza inflamar o nosso metabolismo. Então, quanto menos você se expor a isso, melhor para a sua saúde, melhor para o seu envelhecimento. Então, se tem um recado que eu tenho que deixar para vocês, depois dessa conversa rápida aqui, é que a gente precisa sim, não estou pedindo para ninguém ser vegetariano nem vegano, mas a gente precisa sim ter uma alimentação mais baseada em plantas e reduzir o máximo possível os alimentos industrializados que a gente se expõe.
Enfim, gente, essa era a apresentação que eu tinha para mostrar para vocês. Muito obrigada mesmo por estar me ouvindo até agora e me acompanhem nas redes sociais e por onde vocês estiverem aí comigo, que eu terei o maior prazer de conversar com vocês.